Você que vai fazer segunda fase de várias estaduais, você não pode perder sobre a guerra da Ucrânia em paralelo com o Oriente Médio que eu farei até o final do vídeo. Por isso que você tem que ficar até o final, até o último segundo. Dá uma olhadinha então, quando eu vou falar sobre guerra da Ucrânia, eu vou começar desde os primórdios até hoje, esses desdobramentos de conflitos que vai muito além, ou vão muito além, de uma simples fato da OTAN entrando querendo que a Ucrânia entre no bloco, ou então da passagem do gás natural, tá bom? Vamos sair um pouquinho do senso comum. É importante de nós pensarmos que lá no comecinho, na dispersão, na diáspora da população mundial lá da África, ela se separou em Oriente Médio e Europa, tudo bem? E houve um povo em comum entre a Ucrânia e a Rússia, que é o povo eslavo. Hoje, nós temos regionalismos, nós temos regiões que elas vão ser muito conflituosas. Dentro dos próprios países existem regionalismos que, mesmo que seja Portugal, Espanha, o que quer que seja, terá suas diferenças. E essas diferenças elas vão acontecer justamente pela composição de vários reinos. Então, se você já estudou isso dentro de Europa, você também precisa entender que na Ásia aconteceu a mesma coisa. Então, a Ucrânia ela teve um passado em comum com a Rússia, tá bom? Que é o povo eslavo. Depois, o que acabou acontecendo? A Rússia ela foi crescendo muito. A Europa, os europeus eles não conseguiram chegar até a Rússia por causa dos montes Urais. Isso, inclusive, já foi questão de vestibular. Sim, você descrever como que é o relevo da Rússia. Aí você vai falar, caramba, Arnaldo, mas como que eu vou saber qual é o relevo da Rússia? É o seguinte, alguns macro relevos você precisa saber. Por exemplo, dobramento moderno. Você tem a obrigação de saber onde fica a maior parte dos dobramentos modernos do mundo. Então você precisa ver aquele mapinha de placa tectônica e atividade sísmica. Porque onde tem muita atividade sísmica, em algumas regiões delas, haverá a zona de contato convergente de placa, duas placas se chocando e formando os dobramentos modernos. E é justamente os Montes Urais um deles. E é por isso, se você soubesse exatamente o nome dos Montes Urais, você já matava a questão. Bom, então é por causa justamente dos Montes Urais que a Europa, ela não, ou melhor, os povos europeus, na época que eles iam para o Oriente Distante, lá para as Índias, eles não conseguiram passar aquele relevo, que ele era extremamente alto. Bom, essa população então, ela começou a crescer, o Império Russo começou a crescer demais e conseguiu expandir o seu território porque tinha um frio muito grande onde as populações diversas não conseguiam se estabelecer direito, eles conseguiram, como eu posso falar, se adaptar de uma forma mais tranquila, entre aspas, e eles precisavam se preocupar com poucos territórios, porque ao norte, lá perto do polo, o mar era congelado, então os russos não precisavam se preocupar. Assim como a China também, tem a característica física muito favorável a ela. Então a partir disso a Rússia começou a se tornar esse país gigantesco. Tem 11, 12 fusos horários lá no território russo, é uma coisa absurda, praticamente metade do planeta Terra, Pois é, vestibulanda. Quando nós chegamos nesse fato, nós precisamos pensar, então agora que nós entendemos que nós temos uma ligação histórica entre esses dois países, agora nós podemos pensar, olha, a Rússia ela vai defender hoje que nós temos esse predomínio, essa ameaça dos Estados Unidos e ela vai se pautar nesse contexto histórico em comum. Só que o mundo inteiro, depois de um tempo, ele começou a ser ordenado ou começou a ser organizado na antiga divisão internacional do trabalho, que foi quando o planeta Terra ele ficou dividido em dois. Como assim? Entre soviéticos, o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado, os capitalistas, comandado pelos Estados Unidos. Então cria-se a Comecon e o Pacto de Varsóvia, por conta da União Soviética, e a OTAN, você já sabe, A OTAN e o Plano Marshall, do outro lado, pelo lado dos Estados Unidos. A Rússia, ou a União Soviética na época, e os Estados Unidos estavam fornecendo, com esses acordos, ajuda militar e econômica. No caso dos Estados Unidos, criou-se a OTAN e falou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Então todos os países que faziam parte desse tratado, eles receberiam ajuda militar. Assim como o Pacto de Varsóvia, só que era por lado dos soviéticos. Então o que acontece? Essa duplicidade ou esse antagonismo dessas políticas ideológicas, então desse conflito político-ideológico, acabou se desdobrando em várias ditaduras. Essas duas potências começaram a disputar entre o mundo, até o final da Guerra Fria, 89 ou 91. O que acontece nessa nova ordem mundial?
A nova ordem mundial, ela vai ser pautada ou ela vai ser baseada em micro-influências. Então, Europa, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, Japão, Austrália, África do Sul. Todas essas potências, elas vão cuidar dentro desse regional. Mas é claro que as grandes potências, elas não vão querer deixar para trás. Estados Unidos e Europa vão querer ter essa hegemonia do mundo, enquanto que do outro lado nós vamos ter China e Rússia querendo dominar. Quando a OTAN ela faz esse convite para a Ucrânia ingressar em seu grupo, justamente para querer construir uma base para ficar pertinho da China e da Rússia, mas principalmente da Rússia, a Rússia ela acende o sinal de alerta e fala, opa, peraí, isso daí tá errado. E eu não estou falando até agora se está certo ou está errado, mas a Rússia vai lá, manda tropas, só que tem uma outra questãozinha que ela piorou. Alguns anos atrás, 2014, 2015, houve a anexação da Crimeia. A Ucrânia, na época da União Soviética, ela acabou sendo a terceira maior potência nuclear do mundo. E aí a Crimeia é onde ficavam todos esses armamentos bélicos, esses armamentos nucleares, que foi cedido da Rússia à Ucrânia como uma aproximação política durante a União Soviética. Como a Ucrânia se distanciou da Rússia, a Rússia foi lá e ocupou essa região e ela anexou esse território para ela. A Crimeia, ela dá acesso à Rússia a mares quentes, tá bom? Principalmente ali perto do Mediterrâneo, e justamente para poder exportar os seus produtos. Só que tem algumas outras questões que ainda complicam um pouquinho mais essa situação. Dentro da Ucrânia, fizeram um plebiscito, votando para separar metade da Ucrânia e se anexar à Rússia, ou continuar do jeito que está. Por 51 a 49 votos, por isso que é extremamente importante de você votar, 51 votos votaram a favor de manter a Ucrânia do jeito que estava. Até então, a população ela começou a se, como eu posso falar, polarizar cada vez mais. A Rússia, vendo essa política da OTAN de chamar a Ucrânia antes que a Ucrânia se perdesse ou se dividisse, a Rússia foi lá e acabou invadindo em 2022 o território da Ucrânia. É bem triste quando nós pensamos na guerra e nesses conflitos. Muitas pessoas falaram, não, mas é por causa do gasoduto. O gasoduto é um fator menor que tem. Não é por causa dos gasodutos que a Rússia vai invadir, mas sim porque a OTAN ela queria instalar armas nucleares ou uma base militar ali do lado do seu território. E a Rússia usa como pretexto, como desculpa, essa aproximação étnica, cultural e histórica para justamente invadir esse território. Só que, infelizmente, quem acaba pagando por isso são as pessoas com as suas vidas. Não se esqueça, vestibulanda, que tem alguns outros fatores e alguns desdobramentos que eu vou falar agora. E o paralelo, que é o suprassumo dessa nossa aula, vai chegar. Então calma aí, espera aí. Quando nós estamos falando dessa invasão da Rússia, a Rússia e a Europa e os Estados Unidos ficam folgando um com o outro dependendo da estação do ano. Então no final e no começo do ano a Rússia folga bastante com a Europa, porque ela fala que vai cortar o gás natural, que é o que tem acontecido. Por quê? Porque a Europa ela aquece as suas casas com o gás natural exportado da Rússia. Por outro lado, a Rússia ela acaba sofrendo várias sanções econômicas e várias pressões no meio do ano, que é quando é o verão do hemisfério norte. Lembrando que no hemisfério sul é diferente a variação de temperatura do que no hemisfério norte, beleza? Então, quando um fica folgando com o outro, aí começa a treta da Ucrânia com a Rússia. A Europa e os Estados Unidos, a OTAN como um todo, não pode intervir de forma direta na Ucrânia contra a Rússia, porque senão poderia estourar uma guerra mundial. Para evitar com que isso aconteça, eles financiam grupos. Aí muitas pessoas vão falar, Arnaldo, mas isso é injusto. Tá bom, só que no Oriente Médio acontece a mesma coisa. E olha, já começando a fazer esse paralelo. No Oriente Médio, se nós pegamos uma Síria, se nós pegamos um Irã e Iraque, se nós pegamos, por exemplo, Israel ou Palestina, nós temos também o investimento tanto da Rússia como dos Estados Unidos em grupos mercenários ou em grupos militares dentro do governo para defender o seu lado. Então várias ditaduras elas acabam sendo criadas e muitas guerras são criadas dentro do próprio Oriente Médio por causa desse golpe, por causa desse conflito geopolítico. Então as duas potências, por causa dessas duas grandes potências, muitas pessoas acabam morrendo e acabam migrando, tendo que migrar para países, por exemplo, europeus.
E com a Copa no Catar, mesmo assim, pouco se fala. Mas quem sabe nos vestibulares não caia justamente esse paralelo de Catar, Oriente Médio e também conflito da Ucrânia. Esse desenvolvimento econômico, ele acaba sendo bem comprometido porque há esses conflitos, a guerra civil, há ditaduras dentro dos países do Oriente Médio. O que acontece? A mesma coisa da Ucrânia. Hoje, como é que está a economia da Ucrânia? Não está conseguindo avançar. E o que está acontecendo com a população da Ucrânia? Saindo desse território e entrando na Europa. Na Europa, eles não estão fazendo nenhuma restrição a quem entra da Ucrânia. Eles estão aceitando, só que estão fazendo o quê? Uma separação entre negros e brancos, infelizmente, dificultando a entrada principalmente dos negros. Agora vamos fazer um paralelo com o Oriente Médio e com a África. O mesmo conflito que ele acaba ocorrendo por causa da Rússia e dos Estados Unidos acontece lá no Oriente Médio. Agora, a maior parte da população do Oriente Médio tenta entrar na Europa, só que não deixam. Agora, por que o mundo inteiro se volta ao conflito para a Ucrânia e não volta para o Oriente Médio? Ai, Arnaldo, mas olha só quantas mortes estão acontecendo, você é muito insensível. Não, eu não estou falando que isso está errado, nós precisamos aceitar esses migrantes. Mas no Oriente Médio e na África também acontecem guerras e nós não recebemos essa população. Pouco se fala desse conflito. Existem vários outros conflitos no mundo, por exemplo, a Caxemira, que é entre o Paquistão e a Índia, que inclusive essas duas potências, elas têm bombas nucleares e pouco se fala desse conflito. Inclusive, há 2 anos atrás, a Índia, sem querer, não sabemos de fato se ela foi realmente sem querer ou não, jogou um míssil no Paquistão. Agora, imagina se isso acaba reverberando. Pois é. Então é importante nós pensarmos, há esse favoritismo, há essa atenção especial porque a população da Ucrânia, ela é branca, ela é loira, ela tem olho claro. Mas quando você fala de uma população do Oriente Médio ou uma população africana, você não tem esse mesmo tratamento, você acaba negligenciando. Por que não se fala? Então o vestibular, ele pode fazer essa dicotomia. Pode falar por que estão recebendo o povo da Ucrânia, mas não estão recebendo os árabes, por exemplo. Lembrando, tá bom? Que nós temos a questão da Palestina, que eu tenho um monte de vídeo falando sobre o Oriente Médio aqui no canal. Tem uma outra questão que ela é importante de você pensar. Nós temos essas questões migratórias, mas olha só, nós precisamos levantar também que o mundo ele está muito polarizado. Nós não podemos optar por guerra. Guerra não é uma boa solução. Nós temos muitas mortes. E já imaginou quantas pessoas elas estão morrendo ou sofrendo de fome? Onde que está essa população ucraniana dentro da Europa? Será que essa população ela está de fato conseguindo emprego? Será que essa população está conseguindo se recolocar no mercado? É um outro problema, né? Falando de problemas e recolocação no mercado, a Turquia, que recebe muitos migrantes lá do Oriente Médio, não consegue entrar na União Europeia. E ela é doida para entrar. Só que a Turquia ela faz parte da OTAN, ou seja, desse acordo militar. Por quê? Porque a Turquia ela fica numa região muito, como eu posso falar, muito influente, muito estratégica. Só que a Turquia ela não consegue entrar na União Europeia justamente por causa do movimento migratório, porque as fronteiras da Turquia são muito abertas. E como a União Europeia não quer receber esses árabes, a União Europeia fala, não, Turquia, enquanto você não resolver a questão da sua fronteira, você não vai entrar aqui na União Europeia, que tem o espaço Schengen, que é a livre circulação de pessoas, tá bom? Então fique ligada para a sua segunda fase, porque pode cair, além de charge, pode cair esse paralelo. Belezinha? Já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas e me segue também no Instagram, @geoatual. Grande abraço e bons estudos!